Deixe esta caixa representar uma semana na vida de uma pessoa. Este é um ano na vida de uma pessoa. Estes são os primeiros anos da sua vida antes de ir para a escola. Estes são os anos de formação da sua vida. Ir para a escola e para a universidade. E finalmente sua carreira e aposentadoria. A maioria de vocês tem entre 20 e 30 anos já tendo passado pelo primeiro quarto da vida. É bem provável também que a maioria das pessoas assistindo a este vídeo ainda não tenha status de milionário. Ainda assim, porque vocês têm sonhos, vocês têm ambições. Talvez você até tenha um plano de ação, mas será que ele é sólido o suficiente? A idade média de quem se torna milionário pela primeira vez é 37 anos, com exceções conhecidas como Mark Zuckerberg ou até mesmo Spiegel, que se tornaram milionários muito mais cedo. Ou Larry Ellison, que demorou um pouco mais, mas não fica mais fácil com a idade. Os passivos financeiros se acumulam, as obrigações com um parceiro ou talvez filhos aumentam. E a coisa mais perigosa de todas: sua ambição começa a desaparecer lentamente por volta dos seus meados dos 30 anos. Isso significa que se você está na casa dos 20 ou início dos 30 anos, agora é a hora de agir. Dependendo da sua idade, você tem aproximadamente de 5 a 15 anos para alcançar um patrimônio líquido de 1 milhão, levando em conta todos os ativos e passivos financeiros. Esse não é muito tempo. Estatisticamente, as chances estão contra você. E se existisse uma maneira segura, quase entediante, de quitar dívidas e acumular riqueza para alcançar um patrimônio líquido de 1 milhão, de uma forma altamente previsível, dando a você a liberdade de se acomodar e levar uma vida tranquila, ou para pessoas como eu buscar o bilhão? Stephen Schwarzman é um dos dois caras cujas qualidades quero combinar em mim. Você me chamaria de mentiroso? Eu prometo que não sou. Mas eu te aviso, o caminho até lá é difícil. Você vai ter que engolir algumas verdades amargas, reconhecer algumas verdades ocultas e, mais importante ainda, trabalhar muito duro. Este não é um vídeo para pessoas que não veem sentido em trabalhar mais de 50 horas por semana nos chamados melhores anos de suas vidas. Na verdade, se esse é o seu caso, este canal não é para você. E você pode muito bem voltar a maratonar sua série favorita da Netflix, esperando por um salário de $150 mil por ano no auge da sua carreira. Ainda está comigo? Ótimo, porque eu voltei e estou animado para isso, então vamos mergulhar nisso. Existem 7 pilares que constituem a maneira mais previsível e, portanto, mais entediante de alcançar um patrimônio líquido de 1 milhão antes dos 35 anos. Esses 4 são fundamentais, extremamente importantes. Esses 3 não são fundamentais, um pouco menos importantes. Esse caminho já foi trilhado muitas vezes em países do mundo todo. Estados Unidos, Alemanha, Índia, Reino Unido, Canadá, mas não é uma solução da noite para o dia. Na verdade, como vamos ver em um cálculo no Excel que eu fiz e que você pode baixar na descrição abaixo, devemos reservar um horizonte de tempo de 10 anos de muito trabalho duro. Para alguns pode funcionar em 7 ou 8 anos, mas não há garantia. Sempre falamos sobre consultoria neste canal. Então vamos pegar um consultor como exemplo e ver quantos dos 7 pilares ele atinge durante os primeiros anos de carreira. Vamos chamá-lo de Kevin. Kevin começa muito bem. Ele sai da universidade e consegue um emprego em uma empresa de consultoria de prestígio. Depois de trabalhar lá por 3 anos, ele pode ou não fazer um MBA e então volta direto para a correria. Ele é bem remunerado. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é ruim, mas não importa, já que sua namorada o deixou faz tempo. E o que mais fazer na casa dos 20 anos? No entanto, ele cai na armadilha mais mortal das empresas.
A empresa de consultoria está pagando a ele mais do que ele realmente vale nos primeiros anos, na casa dos 20 anos. Depois, eles passam a pagar a ele menos do que ele realmente vale à medida que ele permanece na empresa. Eles fazem promessas de que ele se tornará sócio muito em breve e o desgastam quando ele está no início dos 30 anos. Uma tática clássica usada em cargos bem remunerados como os de consultoria. No 13º ano, justamente quando ele assume um cargo de sócio com participação nos lucros da empresa, ele alcança um patrimônio líquido de 1 milhão. Se ele investir seus ganhos com uma taxa de poupança de 40%, gerando um rendimento de 5% ao ano, ele chega lá já no 12º ano. Kevin acerta em algumas coisas. Ele escolhe um emprego com um bom salário. Tudo bem no começo, patético depois de 10 anos de carreira. Através do seu trabalho como consultor, em algum momento ele acaba se especializando em um determinado setor, como o aço, ou em uma função específica, como separações em M&A e IPOs. Isso representa um dos 7 pilares, já que cada área de especialização em que você foca durante sua carreira aumenta seu potencial de ganhos em 20 a 30%. Ele também constrói uma ótima rede de contatos com executivos C-level e especialistas como consultor, desbloqueando outro pilar crucial nessa equação. Se o seu feed de vagas do LinkedIn apresenta opções de carreira mais atraentes e lucrativas do que a sua rede de contatos pessoal, 7 a 9 anos após o início da sua carreira, você perdeu o bonde. Faça sua lição de casa em networking. Além disso, não sou convidado para dar entrevistas a publicações europeias por causa do meu enorme conhecimento sobre venture capital ou sobre a China. Francamente, é principalmente por causa da minha rede de contatos. Por fim, Kevin investiu seu dinheiro com um rendimento sólido de 5% ao ano. Não é ótimo, mas é sólido. Isso implica que ele sabe o que está fazendo, escolhendo os fundos de índice certos, por exemplo, com baixas taxas de administração, sem taxas de entrada ou saída ou outras besteiras. Então, para efeito de argumento, vamos dizer que ele também desbloqueia o 3º pilar de investimentos. Mas eu juro pelo patrimônio sob gestão da Blackstone, há muitas coisas erradas na abordagem do Kevin. Ele só começa a participar das receitas que gera 13 anos após o início de sua carreira profissional. Ele tem uma única fonte de renda, transferindo o equilíbrio de poder dele para os executivos seniores e a diretoria da empresa. E ele trabalhou apenas em um país. O portfólio de trabalho dele não é nada diversificado geograficamente. Sim, claro, ele fez muitos projetos de consultoria em países estrangeiros, mas fingir que isso é o mesmo que realmente morar em um país estrangeiro é a mesma coisa que dizer. Um caso de uma noite e um relacionamento de longo prazo são a mesma coisa. E, aliás, não vamos esquecer que se tornar sócio não é fácil para começo de conversa. Então minha equipe me deu essa mensagem que eu devo ler em voz alta para o algoritmo do YouTube fazer alguma mágica. Por favor, aperte muito o botão de curtir e se inscrever. Acho que é isso. Se você gostou, vamos nessa. Quais outros fatores são necessários para atingir um patrimônio líquido de 1 milhão de forma mais eficiente? É realista tentar encurtar ainda mais o prazo? Acontece que sim. A chave está em aplicar os pilares restantes que ainda não revelamos. Os próximos 2 pilares representam de 60% a 70% do seu sucesso financeiro total, tranquilamente. Se tem apenas uma coisa que você vai tirar deste vídeo, por favor, que sejam os próximos 2 pilares. Quando crescemos, a sociedade nos diz que basicamente temos 2 opções para a nossa carreira: ou ter um emprego ou abrir um negócio. Olhando um pouco mais de perto, na verdade existem 3 opções. Primeiro, o emprego. Em seguida, vamos falar sobre o negócio. E, por fim, a carreira com participação nos resultados. Simples. Você aparece por algumas horas, faz o trabalho, recebe o pagamento, repita isso por 40 anos, se aposente e aproveite o resto da sua vida comum. Nada de errado com isso, mas não é exatamente o público-alvo deste canal. Você só deve aceitar um emprego se em primeiro lugar puder transferir as habilidades para sua futura carreira ou negócio.
Em segundo lugar, você faz isso além da sua carreira e do seu negócio. E em terceiro lugar, você faz isso por no máximo 5 anos, sem exceções a essas regras. Fácil, você usa pessoas ou capital para trabalhar a seu favor. Geralmente você constrói um negócio lucrativo que te paga um dividendo mensal saudável e ainda te dá uma potencial de valorização. Opção de vender para um fundo de private equity por um múltiplo de 8 a 12 vezes. Ou você é profundamente deficitário, crescendo rapidamente, atingindo a regra dos 40 e ganhando mercado para virar monopólio ou vender a um fundo de capital de risco depois. Já sabemos que, especialmente em cargos com salários altos, recebemos mais nos primeiros anos da carreira para recebermos menos nos anos seguintes. É por isso que você só deve considerar opções de carreira que incluam participação na receita ou esquemas de participação acionária relativamente cedo, ou seja, cargos de front office em finanças, seja no buy side ou no sell side. Em segundo lugar, empregos em tecnologia e startups que te dão a oportunidade de participar do capital da empresa por meio, por exemplo, de ESOPs. Ou, em terceiro lugar, empregos de vendas, especialmente vendas B2B, onde sua remuneração é composta por um salário base e uma comissão generosa para cada produto ou serviço de alto valor que você vende. Mas por que 3 mais 1? Bem, consultoria também entra na lista, mas você precisa sair no máximo depois de 4 anos. Depois disso, seu custo de oportunidade aumenta, porque o caminho para a participação na receita em consultoria é muito longo, enquanto seu salário nesse ponto é muito baixo. Eu vou explicar isso com um nível de detalhe absurdamente irritante no futuro. Então, certifique-se de se inscrever para não perder. Se você tem mais de 25 anos, nunca mais deveria trabalhar em um emprego. Ou tenha um negócio, ou siga uma carreira com participação na receita ou no capital. Mas e se isso não for divertido para você? Bem, aguente firme ou recue. Não estamos falando sobre como transformar este mundo em um conto de fadas. Estamos falando sobre como alcançar um patrimônio líquido de 1 milhão da forma mais eficiente e previsível. O outro pilar que você absolutamente precisa tirar deste vídeo: empreendimento ou empreendimento paralelo. Se você já está há 5 anos na sua carreira e ainda não tem pelo menos um empreendimento paralelo, você está fazendo algo errado. Se você é um jovem ambicioso na casa dos 20 anos, você tem uma capacidade de trabalho de cerca de 90 a 100 horas, ou seja, se o seu trabalho principal, sua carreira, ocupa em média 75 horas por semana, você ainda tem mais ou menos 20 horas por semana para dedicar à construção do seu empreendimento paralelo. Sim, você precisará trabalhar após as 22 horas. Sim, também nos finais de semana. Sim, seus relacionamentos vão sofrer. Mas, novamente, se você não for determinado, isso não é para você e você está livre para voltar a ser só mais um. Mas como construir um empreendimento? Além disso, isso é algo que quero explicar em detalhes minuciosos no futuro. Então, certifique-se de se inscrever para não perder. Mas, por enquanto, deixe-me te dar uma regra de ouro. Defina o cliente, seja o grande público ou o 1%. De modo geral, sobre o 1%, um cara rico sabe o que quer e sabe pelo que está pagando. Mas ele também vai fazer uma pesquisa e vai fazer algumas perguntas difíceis. Por outro lado, as massas. O cara comum é o completo oposto. Ele é guiado pela emoção e vai comprar baseado em como se sente. Se você conseguir fazer com que ele se sinta bem ou fazê-lo pensar que algo vai resolver todos os problemas dele facilmente, ele vai comprar. E é exatamente por isso que produtos vendidos para as massas vêm com essas afirmações malucas, tipo, os gurus odeiam ele, fique milionário com esse truque estranho e assim por diante. A pessoa comum vai comprar baseado na emoção. Por isso ele gosta dessas porcarias motivacionais e soluções rápidas. Agora vamos revelar o próximo pilar antes de fazermos outro cálculo de patrimônio líquido no Excel: diversificação geográfica. A Covid abalou a vida de todo mundo, mas abalou o Ocidente um pouco mais do que os países asiáticos que saíram da pandemia um pouco melhores. Não se trata de defender o Oriente ou o Ocidente, mas apenas de esclarecer. Nos dias de hoje, ter uma rede globalmente diversificada e um conjunto de habilidades variadas é um recurso incrível. É por isso que estou morando em Xangai agora.
Levando em consideração todos os 7 pilares, como poderia ser a evolução do patrimônio líquido? Este é um cenário base otimista de alguém trabalhando em uma divisão de banco de investimento de grande porte, começando no primeiro ano com um salário base de 120 mil, incluindo também o bônus. E isso vai aumentando progressivamente, 40% é economizado. E assim já vemos que no 6º ano, se ele investir seu dinheiro com um rendimento de 5% ao ano, ele vai ultrapassar a barreira de 1 milhão em patrimônio líquido. Além disso, é claro, ele também tem um lucro líquido de um negócio paralelo entrando em toda a equação. E vemos que isso fica bem interessante com o passar dos anos, ajudando a alcançar um patrimônio líquido de mais de 10 milhões no 15º ano. E o que nós também temos aqui, é claro, é uma bela oportunidade de vender o negócio por um múltiplo de EBITDA de 8 a 12 vezes depois de alguns anos. Agora, obviamente, há muitas variações nisso. Primeiro, você pode ter diferentes tipos de empregos. Em segundo lugar, você pode já ter feito outros trabalhos antes disso. Então, não saindo diretamente da universidade. E nós vamos explicar todas essas variações em vídeos futuros. Agora, talvez você esteja se perguntando qual é o último fator. O último fator é a forma física. Você não vai conseguir trabalhar 90 horas por semana durante vários anos sem um mecanismo que proporcione, primeiro, saúde e, segundo, equilíbrio na sua vida. A maneira mais eficiente é a academia. Eu, pessoalmente, também gosto de praticar Muay Thai. Alguns podem dizer que correr é a opção mais eficiente, mas o bom de ir à academia é que você para de parecer um fraco e começa a desenvolver um visual impressionante. Isso também, aliás, vai te beneficiar em reuniões e salas de diretoria ao redor do mundo todo. Não é por acaso que o CEO médio é mais alto do que a pessoa comum. A aparência realmente importa muito. Vamos organizar este canal em temporadas e episódios a partir de agora. Esta é a primeira temporada, episódio 1, e para o restante dessa temporada, meu plano é que você entenda principalmente sobre carreira, empreendedorismo e investimentos. Então, para todos os meus antigos inscritos, ainda vai ter conteúdo sobre consultoria, mas em um contexto um pouco diferente, que é mais relevante para o que eu faço atualmente. Você já assistiu ao vídeo antes, talvez? Se não, por favor, assista. Tem muitas coisas que estou fazendo em paralelo e nenhuma delas tem mais relação com consultoria de gestão. Então estou mudando um pouco o foco para te contar mais sobre quais são as outras opções que você tem e, mais importante ainda, como você pode alcançar um nível de liberdade financeira que seja prazeroso para você. E aí acho que a gente também pode falar sobre condicionamento físico em alguns vídeos daqui para frente. Se você gostou do vídeo, por favor, aperte o botão de curtir várias vezes, deixe um comentário aqui embaixo e eu ficaria feliz em te acompanhar na sua jornada daqui para frente. Conquiste!